Sejam bem-vindos ao nosso evento dedicado ao tema da confiança, ética e integridade. São três palavras que, conjugadas, dizem muito sobre a forma como olhamos para o mundo dos negócios. Nós, há 25 anos, que olhamos para estes valores que estão no topo da agenda do Grupo Elo, e é por isso que estamos aqui hoje, num espaço de partilha, de troca de ideias sobre temas de grande relevância para o nosso mundo empresarial. A importância da confiança, ética e integridade no mundo dos negócios não pode nem deve ser subestimada. Estes são princípios fundamentais que não apenas sustentam relações entre empresas e clientes, mas também são essenciais para o crescimento sustentável das nossas organizações e para a manutenção de uma sociedade saudável. Cada uma destas palavras tem o seu significado. A confiança, primeiro, é a base de qualquer relacionamento comercial bem-sucedido. Clientes, parceiros de negócio e investidores devem confiar na palavra e nas ações de uma empresa quando se envolvem com ela de forma contínua. Quando uma empresa demonstra consistência, transparência e cumprimento de promessas, constrói naturalmente confiança com os seus stakeholders, o que resulta em lealdade, satisfação dos clientes, além de parcerias comerciais duradouras. Uma segunda palavra que aqui nos traz hoje é a palavra da ética. E a ética tem muitos significados, já desde o tempo dos gregos, mas ela desempenha aqui um papel crucial no mundo dos negócios. É uma conduta ética aquela que implica também agir de maneira justa, honesta e responsável em todas as interações comerciais. Isto significa respeitar direitos dos trabalhadores, direitos dos clientes, cumprir leis e regulamentos e tomar decisões que considerem o impacto social e ambiental. Empresas que operam com ética são empresas que não apenas ganham confiança dos seus stakeholders, mas como também alcançam reputação sólida e positiva no mercado. Finalmente, a terceira palavra que é a palavra integridade. E a integridade é fundamental para garantir a coerência entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos, entre os valores declarados de uma empresa e as suas ações reais. Uma empresa íntegra não compromete os seus princípios éticos em busca de lucros rápidos ou vantagens competitivas injustas. Manter a integridade em todas as operações empresariais não apenas fortalece a confiança dos stakeholders, mas também contribui para promover uma cultura organizacional saudável e inspiradora que atrai talentos e incentiva o crescimento sustentável. Bom, para nos falar sobre estas relevantes dimensões, nós temos dois extraordinários convidados, um mais próximo e agora uma mais próxima ainda, que vem trazer o seu conhecimento e a sua experiência de vida para uma troca de impressões franca e aberta, como é timbre nos nossos Elo Insights. Por um lado, César Santos, licenciado em Organização e Gestão de Empresas, é o fundador e CEO do Grupo Elo, que em 2024 cumpre 25 anos de atividade. E agora com um timbre muito especial, um selo muito especial, de ser a terceira empresa mais feliz do nosso país. Muitos parabéns, César, por essa conquista. Por outro lado, Anabela Vaz Ribeiro, licenciada em Gestão e pós-graduada em Marketing, é a Managing Partner da Pedra Base, Consultoria e Formação, vice-presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial e também já há uns anos, já há bastantes anos, diretora executiva desde 2018, da United Nations Global Compact Network Portugal. E já vamos falar um bocadinho também sobre o trabalho que é desenvolvido por esta importante associação. Algumas questões, então, e começando por uma, não é questão de $1 milhão, mas é a questão que aqui nos traz hoje. Como é que as nossas empresas podem construir e manter a confiança dos clientes e dos stakeholders num mercado altamente competitivo? Como é que esta confiança pode ser promovida e exercida? Anabela, vamos começar por si. Podemos começar por mim. Bem, eu diria que, enfim, eu sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial e gostei muito das suas definições, porque há uma diferença muito grande entre ética e integridade, não é? Portanto, nós vemos muitas organizações a utilizar o valor da ética e o valor da integridade e muitas vezes, se calhar, as pessoas não têm noção bem da diferença. Portanto, a ética é aquilo que nós queremos como referencial ou damos como referencial os nossos padrões éticos para a organização e a integridade é conseguirmos guiar-nos por eles, que é a parte difícil. Portanto, é muito fácil escrever que nós temos um valor ético, é muito difícil manter a integridade face a esse valor. E, portanto, eu diria que a coisa mais importante para manter a confiança é a honestidade, é conseguir passar à ação aquilo que nós temos na teoria. Porquê? Porque nós somos constantemente desviados dessa missão. Ou seja, quando as pessoas dizem eu sou completamente fiel aos meus princípios em todas as situações, não é verdade. Ninguém consegue ser totalmente impermeável. Do dia a dia, exatamente, não é? nós somos influenciados, faz parte, é normal. Uhum. E somos influenciados pelo quê? Por uma série de coisas, pelos nossos objetivos, pelas nossas ambições, pela família, pelos nossos colegas, pelos objetivos que temos, por muita coisa. Nós sofremos pressão diária em todos os sentidos e, portanto, manter o alinhamento é uma coisa difícil. Uhum.
Pronto. E, portanto, eu diria que aquilo que mais contribui é mesmo conseguir manter essa honestidade ao longo do tempo e com consistência ao longo do tempo. Parece fácil, não é. Não é nada fácil, acho que é bastante difícil. Pronto, e obviamente também com alguma transparência, ou seja, se estivermos a desviar-nos, se tivermos cometido um erro, se não conseguimos corresponder à expectativa que inicialmente foi vendida, etc., assumir. Faz parte. Não há entidade nenhuma, de certeza, com 25 anos de atividade, não correu de certeza tudo bem em todas as situações. Eu trabalho em vários sítios que também já têm muitos anos, não corre sempre tudo bem e nós desviamos-nos e só temos é que assumir para conseguir manter a confiança da parte 25 anos, do cliente. 25 anos, César. E nesses 25 anos, esse processo de construção de confiança não se fez em 2 dias. E com certeza também foi uma estrada que teve as suas curvas. Como é que olhas para esses 25 anos e para a experiência de construção de confiança no Grupo Elo? Já agora agradecer aqui também a oportunidade, embora faça parte da casa, não deixa de ser um privilégio estar a participar neste tema, e é até um tema que me diz bastante e pelo qual eu valorizo e procuro, na medida do possível, que ele seja uma prática diária no nosso dia-a-dia. Como é que se constrói? Como a Anabela disse, obviamente o processo não é fácil, porque todos os dias, digamos, somos desencaminhados ou quase tendencialmente levados para, digamos, para linhas e condutas que não são muito se calhar aquilo que nós pretendemos e que nós definimos. Mas acho que desde o início do projeto, eu falo no caso do Elo, não pretendendo ser visto como presunçoso, o projeto sempre teve uma visão estratégica clara, desde o início, que começou, e para mim também sempre foi claro, e com as pessoas que foram acompanhando, que o projeto, além de ter uma visão estratégica, tinha que ter um quadro de valores bem definido. E, portanto, eu acho que a Elo sempre teve, desde o início, no início com a Talent, e agora o grupo como um todo, sempre trabalhou dentro de um quadro de valores, dentro de uma moldura de valores, que para nós era bem claro e isso era bem passado para a estrutura. E era passado para a estrutura de várias maneiras, obviamente, através de atitudes e de comportamentos, e eu acho que nesse aspecto a liderança é fundamental para dar um sinal, para dar um exemplo. Depois também o cuidado que se tem no perfil que se procura nas pessoas que integram o projeto, para manter essa consistência e esses valores, né? Procurar pessoas e perfis que estejam de acordo com os valores que nós definimos para a empresa. Muitas vezes nós aqui e noutras empresas a mesma coisa, dizemos que as competências comportamentais são mais importantes que as competências técnicas, e são importantes por isso, porque nos trazem um conjunto de características humanas que nos podem mais facilmente integrar dentro do quadro de valores que nós pretendemos. Depois, se a liderança for consistente, se o quadro de valores que a empresa trabalha realmente for percepcionado pela estrutura, se o perfil das pessoas que nós integramos estiverem alinhados com esse quadro de valores, começa-se a criar uma cultura organizacional. E a partir daí, quando a cultura organizacional é feita nesse sentido, eu diria que o corpo quase que ou atrai ou expurga comportamentos, digamos, menos alinhados com os valores. E é um processo prolongado, um processo... Sim, é um processo. E acredito que dure, por vezes. Eu, se calhar, se olhar para os 25 anos, eu diria que se calhar, precisamos de 10 anos para termos, digamos, para que as coisas fossem relativamente percepcionadas. Uma das coisas que eu às vezes dizia em reuniões internas e até em reuniões individuais com os colaboradores era, eu gostava que digamos, que as empresas, no fundo, são uma equipa de pessoas e que cada uma delas, no fundo, presta serviços em vários clientes, em diferentes setores, e que era importante que, digamos, que o perfil da empresa, né, além do perfil de cada pessoa, mas o perfil da empresa fosse relativamente homogéneo e que, digamos, quem interagisse com a empresa ou com o grupo tivesse uma percepção idêntica, independentemente de estar a trabalhar na área da logística digamos, com o colaborador A, ou estivesse a trabalhar na área da hotelaria com o colaborador B, que sentisse, em certa medida, que estava a contactar connosco. E isso constrói-se através dessa cultura, e eu acho que isso, no mínimo 5, 10 anos, se calhar ao fim de 10 anos eu sentia que nós já tínhamos um padrão. Podemos concluir de algum modo que a conquista de uma cultura é o melhor seguro de vida para podermos também ter uma trajetória eticamente irrepreensível. Sim, como tu sabes, eu ainda recentemente escrevi Esta pergunta não foi combinada. Escrevi um pouco sobre isso. Eu acho que a cultura organizacional é um dos ativos mais valiosos. Sim, eu defendo que cada vez mais os ativos intangíveis
tendem a sobrepor-se e valerem mais e terem mais valor numa empresa do que os ativos tangíveis. E, claramente, a cultura organizacional, do meu ponto de vista, porque essa define a atitude comportamental, a orientação para o cliente, a orientação para as pessoas. No fundo, isso reflete, está na base daquilo que a empresa presta no dia-a-dia, na qualidade de serviço, na postura, na atitude com que... Falamos um bocadinho então sobre esses benefícios, se calhar um bocadinho mais intangíveis do que tangíveis, não é? Ainda agora, numa conferência que realizámos há pouco tempo, a Evolution, alguém falava da transição de uma economia que era muito baseada no ROI, muito baseada naquilo que era mais visível do ponto de vista financeiro, para uma economia de propósito. Não é? E na caminhada para essa economia de propósito, se calhar os benefícios intangíveis são aqueles que já são a ser mais procurados e logrados pelos bons gestores, ou não? Sim, sim, é verdade. É assim, eu revejo-me muito naquilo que o César estava a dizer sobre as competências comportamentais versus as competências técnicas, porque as técnicas são muito mais fáceis de adquirir e as comportamentais são muito mais difíceis, e quando não estão no ADN da pessoa é difícil de redirecionar quando ela não se revê, não é? Pronto. E temos que respeitar, porque as pessoas, se não se revêem, podem seguir o seu caminho e não estão aqui bem. Mas indo aos ativos intangíveis, se nós pensarmos do ponto de vista daquilo que é o vosso negócio, quando nós formamos uma pessoa, integramos uma pessoa, ela traz com ela, primeiro, um património, não é? Já de conhecimento, de valores, de relações, etc. E quando essa pessoa se vai embora, enfim, ficam os registros no software, fica o trabalho que foi feito com os clientes, os relatórios que tinha que fazer, mas vai-se embora um património intangível, que provavelmente é a coisa mais importante que aquela pessoa trazia, não é? O património de relações que ela tem com os clientes, o património de relações que ela conseguiu estabelecer também internamente com os colegas, o contributo para a cultura organizacional, a cultura ética que está dentro da cultura organizacional. Portanto, há aqui um conjunto de benefícios e de intangibilidade, que é um contributo para a empresa, que é o maior património que a pessoa tem. Pronto. Não é de certeza os relatórios que ela deixou escritos, ou os eventos em que participou, ou todos os check-outs que teve que fazer em termos de trabalho diário ou das atividades que desenvolveu. E isso é a parte mais difícil. Pronto. E, portanto, quando eu vejo atualmente o mercado de trabalho e as pessoas saltarem demasiado, talvez demasiado, entre posições, eu vejo que isso é um perigo para as culturas organizacionais, porque uma cultura demora muitos anos a construir, e quando a pessoa não consegue permanecer num local de trabalho mais do que 2 anos, ou quando quer fazer tudo remotamente e não participa na vida da organização, eu acho que se perde muito dessa intangibilidade, porque a pessoa não toma contacto com os colegas, não toma contacto com as relações, e nem tudo pode ser feito através de Microsoft Teams, não é? E como é que nós podemos fazer essa gestão desses tais intangíveis? Como é que nós acarinhamos e, de algum modo, celebramos, patrocinamos e promovemos esse património que é aportado por quem vive uma cultura organizacional e contribui para ela? Qual é a tua leitura do papel da empresa na gestão desse património? Já agora, só ligando aqui um bocadinho com o que estava a ser dito, vamos lá ver, os ativos, às vezes há a percepção que lá porque falamos de ativos intangíveis, eles são menos, produzem menos valor, ou se traduzem menos em valor do que os ativos tangíveis. Isso não é verdade. E por isso é que eles são importantes, porque eles se traduzem em valor. Contabilisticamente, um ativo é algo que a empresa tem, que no fundo ajuda a traduzir valor e traz valor para a organização, no fundo traduz-se em resultados. O que eu acho é que houve uma evolução, e já um pouco ao encontro do que estavas a perguntar, houve uma evolução, lembro-me há 10 ou 15 anos atrás ter lido, alguns no fundo, uma tendência que houve no tempo da Revolução Industrial, quando a economia era essencialmente uma economia industrializada. Isso às vezes nota-se em muitos setores de atividade que vivem como se ainda vivêssemos numa economia assente, digamos, na indústria, o que já não é. A nossa economia está essencialmente assente nos serviços. Quando a economia estava assente na indústria, nós, quando geríamos pessoas, geríamos essencialmente o seu tempo. Um trabalhador entrava na fábrica, saía da fábrica, e nós geríamos minutos, horas. Quando passámos para a área dos serviços, nós gerimos energia, compromisso das pessoas. Daí essa evolução, de passarmos de uma coisa mais tangível, porque o tempo é mais tangível, embora seja intangível, mas um período de tempo é fácil de medir. Medir a energia, a entrega, o compromisso de uma pessoa com uma organização, esse sim é verdadeiramente intangível e difícil de medir.
E é muito subjetivo. Obviamente nós podemos medir pela quantidade de trabalho que a pessoa possa trabalhar, mas possa produzir, mas mesmo assim, depois temos a questão da quantidade versus a qualidade e versus o retorno que isso possa traduzir. Daí eu acho que a economia evoluiu para uma tendência em que o que nós retiramos no fundo das pessoas, o que as pessoas entregam a uma organização é cada vez menos tangível, no sentido em que é a sua entrega, a sua energia, o seu compromisso, a sua influência, sim, a relação que cria com os colegas, com os clientes. Né? Um cliente é fidelizado pela relação que a pessoa tem com esse cliente, não pelo tempo se ela entrou às 9 horas e saiu às 18. E isso cumpriu o horário religiosamente. E daí essa importância dos intangíveis. E agora, ainda a questão objetiva que tinhas colocado, como é que ela se gera? Primeiro é importante termos a consciência que estes ativos intangíveis são importantes e depois, obviamente, há aqui várias formas de os trabalhar. Falámos da questão da cultura organizacional, a motivação das pessoas, o grau de engagement que as pessoas têm com o projeto, no fundo, o grau de participação com que as pessoas se revêem ou não no projeto e depois a questão da ética e da integridade acho também importante, porque, obviamente, as pessoas tendem a ter um grau de entrega maior se elas se revirem no projeto e se revirem no quadro de valores da empresa. Por isso, a falta de confiança pode ser aqui a linha vermelha que pode terminar uma relação com um projeto empresarial. Eu acho que, quando voltando ao tema da confiança, o tema, eu acho que a ética é um ponto de partida, é estrutural para a criação de relações de confiança. Ou seja, é um bocadinho ao contrário, não é a confiança que gera a ética, é a ética que é um padrão ético e um comportamento ético, porque a ética traduz-se em comportamentos e atitudes. E isso é que permite criar ou não. Sobre isso, sobre a questão dos comportamentos e as atitudes, não são bem a mesma coisa. Nós Sim. temos de ter uma atitude, mas não ter um comportamento. Aí voltamos para a questão da integridade, não é? Como tu sabes, este ano, com os 25 anos, fui desafiado um bocadinho até pela equipa de marketing, a todos os meses estar a fazer um texto um bocadinho sobre uma lição, digamos, destes 25 anos. E a primeira que eu destaquei foi a importância das relações de confiança, porque foi aquela que eu senti quando cheguei à empresa, uma vez que, no fundo, herdei um pouco um pequeno negócio que os meus pais tinham, e minha preocupação, o primeiro grande desafio foi criar a relação de confiança com as pessoas que cá trabalhavam, para que elas se sentissem tranquilas e seguras, no fundo, A tal segurança psicológica. Segurança psicológica, sim. Daí eu acho que a confiança é claramente um dos primeiros pontos. Para criar essa relação de confiança, são precisas atitudes e comportamentos que, por norma, são medidos e, digamos, podem ser orientados pela ética e pelo quadro de valores da empresa e da liderança. São avaliados cotidianamente, não é? Uma vez por ano. Como sempre a ser objeto de avaliação, não é? Como há bocado, e bem, a Anabela fez a separação, no fundo, a distinção entre ética e integridade. E a integridade, no fundo, é essa coerência entre os valores que definimos e a forma como os traduzimos em termos práticos. Obviamente, eu acho que todas as pessoas que fazem parte de uma equipa, em certa medida, todos os dias avaliam a coerência entre aquilo que nós apregoamos e aquilo que nós fazemos. Aquele adágio que é muito utilizado, que é bem prega Frei Tomás, não é? Faz o que ele diz e não o que ele faz, é aplicado praticamente todos os dias. Mas é sobre esse tema, então, da falta de confiança que eu gostava de conversar um bocadinho, porque confiança já falámos nós. E quando ela nos falta, não é? Nós sabemos que a reputação é uma coisa que demora uma vida inteira a construir e, se calhar, bastam alguns segundos para ela cair na lama, não é? Mas como é que essa falta de confiança pode afetar a reputação e a própria sustentabilidade de um projeto empresarial no longo prazo? Anabela? É assim, há sempre pode haver desvios, não é? Ou seja, nós estamos constantemente a ser desviados, como já tivemos aqui a dizer. E pode haver falhas éticas, ou seja, eu acho que nenhuma organização está isenta de ter uma falha ética, de ter uma situação em que devia ter feito A e fez B. Pronto. E acho que qualquer organização está sujeita a isso e pode acontecer. Podemos dar alguns exemplos. Nós gostamos muito de exemplos aqui. Um exemplo de uma situação em que é difícil fazer essa gestão ética. Olha, quer dizer, um dos maiores escândalos éticos que nós tivemos nos últimos tempos, vou buscar a Volkswagen, por exemplo, só porque estamos numa zona... A questão dos motores diesel. A questão dos motores diesel. Pronto, é uma questão, não é? Quer dizer, o que houve ali foi uma pressão, havia uma pressão do mercado e, obviamente, do acionista para apresentar determinados resultados e eles resolveram ocultar a situação, encontrando um software para reduzir as emissões. Pronto. Isto é uma falha ética na organização. E os impactos dessa falha? Financeiros, primeiro que tudo, não é? Portanto, vemos as ações a cair, reputacionais significativos, mas a verdade é que nós continuamos a comprar os carros.
Ou seja, há recuperação da falha ética, não é? Pronto. Certo. O que é que temos que fazer para recuperar da falha ética? Primeiro, assumir o erro. Depois, obviamente, encontrar internamente as situações e rastrear o que é que levou ao acontecimento em si para que ele não volte a acontecer no futuro. E depois, se calhar, puxar pelos padrões éticos da organização, no sentido em que aquilo não foi o resultado da decisão de uma pessoa, não é? Porque não era possível uma única pessoa produzir aquele resultado, portanto, teve que haver ali uma combinação interna para que aquilo acontecesse, e, portanto, foi preciso limpar a casa, entre aspas, no sentido em que teve que se encontrar quem foram as pessoas que deram origem àquela situação e, obviamente, fazer ali uma situação muito diferente. Temos o caso da Siemens também, não sei se vocês conhecem, mas pronto, a Siemens teve durante muitos anos muitos problemas de integridade, ou de falta de integridade, melhor dizendo, e a partir de certo ponto, por causa dos custos financeiros e, obviamente, de imagem que isso trazia, tornaram-se campeões da ética e da integridade com um investimento significativo nesse domínio, em termos de capacitação, de reforço dos valores éticos, de explicar às pessoas quais é que são as condutas esperadas em determinadas situações, no mapeamento dos dilemas éticos de toda a atividade, para que a pessoa saiba que perante a situação X eu devo ir pela direita e não devo ir pela esquerda, não é? Isso é quase uma oportunidade de se refundar do ponto de vista ético, não é? Exatamente, é. Mas para sair desse labirinto na prática, do que resulta das vossas intervenções, é que só o caminho da verdade nos salva, ou não? Assim, só o caminho da verdade nos salva. É a honestidade, é a transparência e é a consistência. Ou seja, a consistência de comportamento no sentido certo. Mas para isso, e o Sérgio disse, e muito bem, César, desculpa, disse muito bem, nós precisamos de ter muito bem explícitos aquilo que são os valores éticos da organização. E nem sempre isso é explícito, ou seja, quando eu digo que quero que as pessoas sejam íntegras, para o negócio A, a integridade significa um conjunto de condutas que devem ser adotadas, e para o negócio B isso significa outro tipo de condutas. Não porque elas sejam diferentes, nós queremos sempre integridade, mas porque na relação com o cliente ou na relação com o mercado, o comportamento a adotar é diferente. Pronto. E as empresas que fazem bem esse trabalho de casa têm melhores resultados. E há metodologias que podem ser aplicadas para garantir que não é só anunciar ou proclamar valores. Não, é ter a certeza absoluta que quem está no posto A, B ou C, que sabe interpretar esses valores e que perante uma situação de risco Y ou Z vai ter um comportamento X. adequado. Mas isso implica o tal trabalho de casa. Portanto, não chega a ter o código de ética, é preciso ter os valores muito bem definidos, traduzir esses valores em comportamentos que são aceitáveis para a empresa e também mapear dilemas éticos daquela atividade em particular, que são diferentes de atividade para atividade, e dar uma orientação às pessoas sobre como atuar. E como é que nós estamos no mercado relativamente a isso? Com certeza tem uma visão de conjunto, mas em bom rigor trata-se de uma opção que é uma alternativa à escolha, não é propriamente, não há uma imposição. Não, agora já há, não é? Pronto, agora na questão da corrupção, infrações conexas, etc. Exatamente, sim. Porque é assim, a cultura ética, como parte da cultura organizacional, é benéfica para a organização e penso que elencou bem as vantagens e os benefícios que isto traz em termos do negócio da organização e dos ativos intangíveis, etc. A questão é que nós agora, com a publicação da Estratégia Nacional Anticorrupção, passou a ser lei ter um código de conduta. E toda a lógica da integridade e toda a lógica internacional que vem da Convenção Anticorrupção das Nações Unidas é que todos os sistemas que nós utilizamos até agora para combater a corrupção falharam. E falharam porque são baseados na punição e na justiça, nos sistemas judiciais, que não funcionam só em Portugal, mas não funcionam um pouco por todo o mundo, porque são lentos e são morosos. E chegou-se à conclusão que essa não era a forma de combater a corrupção. Pronto. Então, qual é a forma de combater a corrupção? É pela ética e pela integridade. Ou seja, trabalhar internamente com as pessoas exatamente as coisas que nós estamos a dizer. Uma lógica preventiva. Pronto. O que é que foi transposto para a lei? Um código de conduta. Portanto, está completamente errado. Porque os códigos de conduta têm que se fundar em valores éticos. Nós temos que traduzir em comportamentos aquilo que é um valor ético. Pronto. Aquilo que a legislação determina
é um código de conduta. Certo. Para os mais incautos, vão apenas elencar comportamentos, nunca vão conseguir elencar todas as situações-chave, ou seja, todos os dilemas éticos, e, portanto, vai haver sempre uma parte, uma franja de situações que não são abrangidas. Nas situações que não são abrangidas, a pessoa, como não encontra no playbook o que é que deve fazer, pode fazer a coisa errada. Pronto, portanto, a maneira certa tem que ser sempre ir aos valores fundacionais da organização, dar uma orientação geral, estratificar um conjunto de condutas a serem adotadas que servem para qualquer situação. Pronto, e, portanto, as entidades que fazem isto bem fazem um código de ética e depois podem fazer um código de conduta. Se calhar só organizações com algum porte é que têm nas suas prioridades. Sim, há muitas organizações com os valores definidos. Umas melhor, outras pior, mas há muitas organizações com os valores definidos, porque eu acho que a maioria das empresas já percebeu que isso é benéfico e traduz-se num ganho de cultura organizacional. Agora, depois a maioria não faz o resto do caminho, ou seja, eles não são ligados aos sistemas de avaliação de desempenho, eles não são ligados aos sistemas de recompensa, e nós, para conseguirmos ter um sistema que funcione bem, tudo isto tem que estar interligado. E a pessoa tem que conseguir perceber que aqueles valores são avaliados, como estava a dizer, eles traduzem-se anualmente também numa reunião de feedback e de alinhamento organizacional, e que eu, no fim, consigo ver o resultado de estar alinhado ou estar desalinhado com aquilo que são os valores organizacionais. Quase uma visão do retorno do investimento, chamamos-lhe. Exatamente. Nesta dimensão que é um bocadinho intangível, mas se calhar não é tanto quanto isso, não é? Não é. Quer dizer, é intangível, mas consegue-se traduzir em valores mesmo. Palpáveis, por exemplo, as questões da sustentabilidade, e desde há mais de 10 anos, está completamente estudado e provado que a sustentabilidade só vai ser colocada em prática quando os sistemas de recompensa passarem a incorporar essa dimensão. Enquanto isso não acontecer, enquanto nós só premiarmos a dimensão financeira... César, então e como é que conciliamos, como empresário, como é que concilias os interesses financeiros com essa responsabilidade, vou chamar-lhe social, e também num sentido mais aberto, ambiental? Como é que essa gestão é feita, sabendo nós que todos os dias há preocupações, são preocupações pragmáticas, pagamento de salários, de um conjunto de responsabilidades financeiras junto da banca, etc. Como fazer esse equilíbrio, esse balanceamento? Bem, essa é provavelmente a questão mais difícil. Se eu acho que, às vezes, criar uma cultura mais ética e digamos, mais assente em valores, acho que até pode-se vir a conseguir com alguma facilidade. Depois, juntar estes equilíbrios de como é que valorizamos uma coisa que, no fim da linha, obviamente, a empresa vive tem que pagar salários e tem que gerar a rentabilidade para, no fundo, ser sustentável a médio e longo prazo. Mas acho que o papel de quem lidera uma empresa e quem está à frente de uma empresa é procurar o equilíbrio entre os interesses dos vários stakeholders. E às vezes nós vemos muitos casos em que se calhar há um excesso de preocupação com os interesses de uma ou de outra parte dos stakeholders, ou só com os acionistas, ou demasiado orientada para as pessoas também, ou orientada para, digamos, e tem que haver um equilíbrio no sentido em que os vários interesses sejam minimamente acautelados. A procura desse equilíbrio não é um processo fácil, acho que há bocado tinhas dito que só a verdade nos pode, digamos, salvar. Eu tenho muitas dúvidas destes valores absolutos. Acho que há uma busca nisso. É bom termos uma linha orientadora e depois nós trabalhamos em busca desse equilíbrio ou dessa verdade, sabendo que provavelmente nunca lá vamos chegar exatamente, mas procuramos estar o mais próximo possível. E aqui acho que para o equilíbrio entre os interesses é a mesma coisa. Se calhar o equilíbrio nunca existe na plenitude, mas nós devemos procurar, acho que quem lidera um projeto tem que procurar que esse projeto esteja devidamente calibrado e que todos os interesses sejam minimamente salvaguardados, não seja só o dos acionistas, mas também o dos colaboradores e o dos clientes com quem trabalhamos, para também não defraudar a confiança que depositam connosco e também, obviamente, termos um papel positivo para a sociedade e integrado na sociedade. Portanto, acho que esse equilíbrio é importante e se procurarmos esse equilíbrio fica sempre a dúvida se com esse equilíbrio não estamos a abdicar ou de rentabilidade para os acionistas ou de valor para os colaboradores. Eu acho que esse equilíbrio permite a sustentabilidade do projeto a médio e longo prazo. Isso também é uma forma de garantir
os interesses tanto dos acionistas como das pessoas, como da sociedade. Portanto, acho que a procura desse equilíbrio dos interesses permite salvaguardar o projeto a médio e longo prazo, e eu acredito que às vezes nem tudo se traduz no retorno no curto prazo, há retorno que se mede a médio e longo prazo, e acho que é nesse equilíbrio entre o curto prazo e o médio e longo prazo que se procura. E depois há uma palavra que, digamos que eu, quando tirei o curso, tive um professor que me disse isso várias vezes, que havia 6 coisas em gestão muito importantes. Ou 5, já não sei, mas vai dar ao mesmo. E basicamente era primeira bom senso, segunda bom senso, terceira bom senso, quarta bom senso, quinta um pouco de conhecimento. E eu acho que a palavra, obviamente, esse equilíbrio procura-se, procurando ser sensato nas decisões. E tomar essas decisões de forma, tanto quanto possível, ética. Porque essas práticas são práticas que são percepcionadas, não só pelo mercado, pelas pessoas que trabalham, mas elas próprias também são o combustível da construção de uma cultura organizacional saudável. Não é assim, Anabela? É verdade, sim. Mas as decisões éticas são fruto disto, são fruto de ter elevados padrões éticos, de ter definido quais é que são os valores da organização e conseguir ser coerente com aquilo que se advoga, não é? Pronto. Que eu diria que é sempre o equilíbrio mais difícil, porque, como dizia, e bem, a empresa tem uma série de responsabilidades, não falou das do Estado, que são provavelmente as mais pesadas do mundo inteiro. Sim. Os impostos. Exatamente, pronto. E tudo isso, obviamente, requer aqui equilíbrios que nem sempre são fáceis. Mas as decisões éticas são isso, são decisões coerentes com aquilo que se advoga em termos daquilo que são os valores organizacionais. Pronto, e obviamente não são fáceis em muitas situações, porque é preciso fazer escolhas. Mas na hora da escolha, provavelmente consultar, não é bem aqui os astros, pelo contrário, consultar os valores é provavelmente o melhor conselho que podemos dar a alguém, não? É assim, não é preciso, ou seja, porque é que não é preciso? Porque quando nós já interiorizamos, e obviamente isso não é verdade para uma pessoa que entra há 6 meses numa organização, não tem tempo ainda de se apropriar da cultura, não é? Mas quando a pessoa já está na organização há 1 ano ou há 1 ano e meio e já conseguiu vivenciar aquilo que ela tem, nós já estamos a trabalhar aquilo que se chama o reflexo ético. Ou seja, eu já não tenho que pensar nos valores para tomar a minha decisão sai-me naturalmente. Porquê? Porque eu já tenho aquele padrão na minha forma quase de pensar. conduzir Está um automóvel incorporado. Exatamente. naturalmente, não é? É natural, pronto. Obviamente, isso requer apropriação dos valores da organização. Certo. Pronto. E daí eu estar aqui a focar a questão da importância das relações entre as pessoas e não ser tudo à distância, as pessoas vivenciarem eventos da empresa, estarem uns com os outros, conversarem sobre o assunto, os valores estarem presentes, fazerem parte dos sistemas de avaliação e de recompensa. Pronto, tem que haver aqui um conjunto de coisas para que essa apropriação aconteça. A partir do momento que ela está lá, não quer dizer que não haja desalinhamento, obviamente, nós desalinhamos-nos por natureza, não é por decisão, desalinhamento é normal, e portanto é preciso puxar as pessoas e relembrar de tempo a tempo que nós estamos a trabalhar dentro desta moldura e não dentro de outra, mas quando isso é conseguido e vamos fazendo isso ao longo do tempo, a decisão ética é tomada automaticamente. Quando não é ética, existe uma metodologia internacional que me permite perceber em 30 segundos se eu estou a tomar uma decisão ética ou não. Vamos a ela então, qual é? E então é uma coisa muito simples e que até vem das questões do marketing e da publicidade, que é, se eu puder contar à minha mãe o que eu fiz, que é o Can I Tell My Mother, significa que está tudo bem. Se eu tiver vergonha de contar à minha mãe, significa que se calhar eu preferiria enterrar aquela decisão. Pronto. Para não usar, às vezes, este termo, nós usamos a questão de se a decisão que você tomou amanhã fosse publicada em todas as redes sociais, o que é que você faria? Gostava de protagonizar essa decisão e teria orgulho em que o mundo soubesse que foi você? Ou preferia esconder-se com a cabeça na areia para que ninguém soubesse e enterrar isso dentro de uma gaveta? Pronto. E quando responde a essa pergunta para si próprio, não é? Porque a pessoa faz a reflexão consigo próprio, fica logo a saber. E quando essa pessoa não tem essa capacidade de se olhar ao espelho, devem existir nas organizações mecanismos que levem a que sejam sinalizados esses riscos e essas práticas?
Como É se- assim, como é que se organiza isso? nada disto invalida isso, não é? Ou seja, nós para termos o reflexo ético a funcionar e para a organização se proteger de eventuais escândalos éticos e desvios, etc., nós temos que ter tudo a funcionar, não é? Uhum. Nós temos que ter a comissão de ética, nós temos que ter canais internamente para as pessoas poderem colocar as suas questões. Pronto, e mais uma vez, eu acho que a lei não veio ajudar no sentido em que aquilo que nós defendemos em termos da Associação Portuguesa de Ética Empresarial são linhas de integridade, não são canais de denúncia. E há uma diferença do tamanho do mundo. Certo. Porque numa linha de integridade, se eu estiver numa linha vermelha, imagina, eu sou diretor de uma área ou sou CEO dos seus negócios e estou numa linha vermelha, estou ali numa situação que não sei muito bem se é de ir para a direita ou para a esquerda, sei o que é certo fazer, mas isso tem consequências que são graves. E uma linha de integridade é uma coisa que me permite, sem juízos de valor, ir ter consigo e dizer, olha, estou aqui nesta situação, pá, e não vou ali com medo de ser avaliado. Não, eu vou ali para partilhar, eu vou ali para a linha de integridade. Está lá para me ajudar, para me fazer ver os dos e os don'ts, para mostrar onde é que estão os equilíbrios e os desequilíbrios, ajudar a perceber as consequências de fazer uma coisa ou outra. Ou seja, é uma coisa positiva. É para me ajudar a tomar a decisão melhor para a organização. Certo. O canal de denúncia é logo uma coisa conotativa. Diz tudo. Não é? Quer dizer, eu vou denunciar um mau comportamento, eu vou dizer que o colega... Não, as linhas de integridade têm outra vantagem, que é, eu estou a ver que determinados procedimentos que nós temos, imaginem, nos estão a levar num caminho que daqui a pouco tempo aquilo pode correr mal. E eu faço um alerta. Uhum. E eu vou dizer, olha, isto não tem a ver com a pessoa A nem B, mas a forma como nós estamos a olhar para isto, daqui à frente, pode nos trazer aqui um problema. Uhum. E, portanto, é uma coisa muito mais positiva. Isto tem que existir. Estes mecanismos têm que existir. E têm que existir livres de dogmas, ou seja, eu não posso ter medo de contactar a Comissão de Ética ou de apresentar uma situação, porque se eu tiver medo, então eu vou fazer, se calhar, a pior decisão, porque tenho medo dos canais existentes internamente, não tenho confiança nos canais, porque tenho medo de ser repreendido ou de olharem para mim de o quê? Não sabes tomar essa decisão? Então, mas pronto, se isto acontecer, nós não estamos a prestar o melhor serviço às pessoas. Uhum. E prestar o melhor serviço às pessoas é limpar a mente e tentar ajudar para chegar ao reflexo ético melhor possível. E as pessoas aprendem, não é? César, como é que olhas para este espelho? É um espelho que há nas organizações? Tende a haver quando alguém se preocupa com isso? Deveria haver? Qual é o teu... Bem, agora houve aqui um tema ou dois que eu obviamente ouvi e que a Anabela está mais dentro até pelas funções que tem uma visão se calhar mais abrangente e mais quase ideológica no bom sentido sobre estes aspectos. Eu tenho uma visão mais prática do dia-a-dia, obviamente desta experiência de 25 anos, mas há aqui um tema que gostava muito de recuperar e que foi dito há pouco, que é, nós em Portugal, e isto não é válido só para esta questão, mas também se reflete, há muita preocupação de irmos lá pela lógica normativa, e eu muitas vezes fico sempre com a sensação que, como há pouco dizias, uma empresa robusta é uma empresa que tem um código de ética, um código deontológico, e a empresa pensa que pede a um gabinete de advogados para fazer um código deontológico robusto, não é? Como o termo diz, e que a empresa a partir daí fica salvaguardada em termos de éticas, não é? E eu acho que isso é um erro, é um dos maiores erros que nós temos e reflete-se aqui, se calhar, sobre este tema, como se reflete, se calhar, noutras áreas também sociais e da economia, nós achámos que de forma normativa resolvemos o problema. Eu, um dia destes tinha lido qualquer coisa até no sentido em que os países do sul da Europa, se calhar um bocadinho por influência religiosa, assentavam mais na moral, que tem uma lógica mais normativa, e que os países do norte da Europa funcionavam mais numa lógica ética que tinha uma certa influência protestante. E a diferença entre a moral e a ética não deixava de ser interessante, porque a ética é algo que resulta de uma reflexão, de uma consciência, de uma interiorização, portanto vem de dentro para fora, e que a moral vem de fora para dentro, é-nos em certa medida imposta. E acho que nós continuamos a viver integrados, o nosso país continua ainda muito condicionado pela moral e é pouco promovida a ética. Portanto, voltando aqui um bocadinho, não deixa de ser interessante a forma como a Anabela descreveu, como é que nós podemos medir e aferir a ética, que é, no fundo, falarmos com a nossa mãe ou com os nossos pais,
Porque é aí que a ética começa, na educação familiar. E depois é importante que essa educação familiar se passe para a educação para as escolas e depois também que as empresas continuem a trabalhar nessa linha, para que, no fundo, como eu disse há pouco, e já falámos sobre isso, a ética resulte, no fundo, de atitudes e de comportamentos e que, no fundo, seja tão, entre aspas, natural, ou que essa busca ética, também não gosto de ser taxativo nisto e absoluto nisto, mas que, no fundo, que esses comportamentos éticos resultem, no fundo, como nós respiramos e como nós vivemos. Que isso resulte de uma prática e nunca de uma forma normativa. Portanto, para mim, a minha preocupação, obviamente, é que os comportamentos éticos resultam de uma prática natural e não de algo em que as pessoas sentem que estão a ser... Lá está, alguém pode vir de fora e fazer uma denúncia, porque se a pessoa tiver de consciência tranquila, não deve ter preocupação que haja canais de denúncia, que alguém faça aquela denúncia. E a Anabela, porque tocou num tema importante. Eu, quando fiz esta reflexão, acho que, obviamente, é importante uma organização definir bem o quadro de valores, é importante que os líderes estejam alinhados com esses quadros de valores, é importante recrutar pessoas identificadas com um perfil que possam ter potencial para estarem alinhados com esse valor, mas há pouco esqueci-me de um ponto que é provavelmente dos mais importantes, que é reter as pessoas que são críticas para manter essa cultura organizacional. E às vezes esta questão... E ainda recentemente houve aqui um caso dentro de um esforço que nós fizemos para manter a pessoa, para não deixar sair uma pessoa, porque sentíamos que há alguns elementos que são estruturantes em termos daquilo que são o quadro de valores para a empresa. Portanto, é importante que a empresa, nas avaliações, como estava a dizer, identifique claramente as pessoas que estão mais alinhadas com esse quadro de valores da empresa e que faça um esforço adicional, se possível, para não perder essas pessoas, porque essas pessoas depois são referenciais internos. E acaba por... Eu acredito muito na gestão, entre aspas, pelo contágio. Claro. Não, e perde cultura. A cultura perde ali um pilar, não é? Exato. Gostava só de fazer um comentário ao que disse, que é a questão dos códigos encomendados. Essa é outra questão, que é os primeiros códigos de ética que nós começámos a ter em Portugal resultaram de uma imposição da CMVM para as grandes empresas. Pronto. E, portanto, obviamente foram feitos da forma que descreve e foram desenhados para defender a empresa dos comportamentos dos colaboradores, basicamente. Às vezes não é para defender o líder do comportamento dos colaboradores. Ou isso também. Pronto, ou seja, a pessoa põe o pé em ramo verde e depois eu tenho aqui um regulamento que... Pronto. Isto não é um código de ética, não é? Pronto. Um código de ética deve ser, primeiro que tudo, inspiracional. Ou seja, eu devo querer assumir aqueles comportamentos porque eu acredito que aqueles comportamentos me conduzem ao sucesso, à integração, às boas relações com os clientes, com os colegas, pronto. E fazer porque sim, e não porque tenho um ganho sobre isso, seja na avaliação de desempenho ou seja no prémio anual. Mais uma vez, a nossa legislação subverte. Porquê? Porque obriga até os bons códigos que são feitos desta forma a ter sanções escritas. E não é isto. Pronto, não é isto. Porque nós o que queremos é um referencial de valores para as pessoas saberem o quadro em que se movem. Pronto, e saber que aqui as coisas são feitas desta maneira, porque nós temos este racional e é isto que nos conduz à confiança dos clientes, à lealdade e à forma de estar interna. Pronto, era só... Uma das coisas que eu notei ao longo destes 25 anos, que uma das primeiras resistências que eu tive que vencer, foi muitas das pessoas que às vezes iam integrando o projeto, ou que já cá estavam, ou que depois iam sendo contratadas, criava-se às vezes a ideia, uma coisa às vezes muito típica portuguesa, que uma certa chique-espertice vale. E ainda existe muito, acho que na nossa cultura, às vezes essa cultura um bocadinho que a chique-espertice tem retorno. Um atalho mais... Sim, e que acaba sempre por compensar, porque se fizermos isto de forma mais direita, acabamos por não ter, se calhar, retorno. Se calhar não temos um retorno tão imediato. E eu acho que voltamos outra vez. Estamos a falar da ética, pensamos que isto não se traduz em valor para a empresa. Se isto reforçar a reputação para a empresa, a reputação gera oportunidades de negócio e provavelmente não gera oportunidades de negócio no curto prazo, mas a médio e longo prazo provavelmente vai se traduzir em mais valor para a empresa e é fundamental para a sustentabilidade da empresa no médio e longo prazo. Mas há dilemas éticos que são complexos, ou não? Não, há pouco a Anabela disse, nós somos... todo o contexto, toda a nossa, quase às vezes,
Eu agora dei o exemplo, né? Há pessoas que se calhar valorizam mais o curto prazo, valorizam mais o atalho. Há dilemas. Acho que é procurar, na medida do possível, trazer... Há alguns que são internos e que nós podemos controlar e há outros que são, digamos, de contexto. Os de contexto, o máximo que nós podemos é tentar procurar, dentro desses contextos, microcontextos que sejam menos perigosos. Isto é como a educação dos filhos, não é? Quer dizer, o que é que nós podemos fazer? Controlar todas as ações e todos os... Não, nós o que podemos fazer é dar-lhes um bom quadro de valores e depois esperar que eles tomem as melhores decisões quando estão perante elas. Não é? Sem perder, de algum modo, a vigilância, no sentido de... Sim, mas a empresa é igual, não é? Não perdemos a vigilância, não é? As pessoas são avaliadas, estão integradas, temos reuniões, temos projetos, temos objetivos, é a mesma coisa. Mas voltamos à questão da liderança, porque sem uma liderança eticamente alinhada, não vale a pena isso. Sim, e alinhada e com aquilo que estava a dizer, que é ter um bom quadro interno e ter, se calhar também, não tem que ser todos da estrutura diretiva, mas ter alguns pilares internamente que concorrem para o mesmo objetivo e que vão buscar os desalinhados, porque nós todos nos desalinhamos. É normal, faz parte do comportamento humano. Quando vier a inteligência artificial, isso altera-se, mas depois há pessoas que se desalinham mais e nós precisamos de alguns pilares internos de referência, pronto. Porque é muito difícil ter uma única referência numa organização maior. Nós temos que ter várias referências e as pessoas têm que ter referências próximas, pronto. E há pessoas na empresa que são faróis para muitas pessoas. É só termos esses como embaixadores dos valores, daquilo que a empresa representa, para que eles ajudem nessa missão de manter o alinhamento. É uma liderança acompanhada. Isso. É uma liderança que não é só de um líder, é uma liderança de uma equipa de líderes. Sim, não é assim? exatamente. César, como é que tem sido essa trajetória também de construção Acho que o papel de um líder faróis éticos dentro da o papel de empresa? um líder é criar à sua volta, gerar comportamentos para que, no fundo, todos sejam, em certa medida, à sua maneira e na sua área, também líderes. Não é? No fundo, não é centralizar essa liderança, é delegar e promover essa liderança. E eu acho que isso é válido, digamos, depois para a performance e para o desempenho da organização no dia-a-dia, da empresa no dia-a-dia, como depois também é válido no fundo, para a tradução e para a promoção desses valores. Mas há alturas em que sentimos que pode haver, ou que já existiu, quebra de confiança. E essa linha vermelha da quebra de confiança é, em si próprio, um momento complexo na vida de um líder. Como é que se lida com a quebra de confiança? É um tema complicado. Eu tinha que fazer uma pergunta difícil. Não, mas eu acho que todos os temas complicados, desde que devidamente escalpelizados, a gente consegue chegar lá. Por partes. Sim. Eu acho que é preciso... Temos que perceber os motivos da quebra de confiança. Não é? Pronto, se a quebra de confiança resultou de um episódio, de uma situação menos feliz, ou se a quebra de confiança resulta de algo mais profundo que nós não tínhamos percepcionado antes e que, no fundo, aquela quebra de confiança resulta de um conjunto de comportamentos em que, se calhar, essa quebra de confiança se vai repetir. Também, ao longo deste período, já me aconteceu algumas situações, e até algumas relativamente, se calhar, recentes, e, digamos, a preocupação que eu tive nessa situação foi perceber se essa situação foi um episódio infeliz, ou se isso é algo estrutural no comportamento dessa pessoa. Se é algo estrutural, torna-se mais complicado de resolver. Se é algo, obviamente, se é um episódio menos feliz, obviamente acho que uma conversa resolve o assunto e facilmente se recupera essa relação de confiança. Se ela é estrutural, porque resulta de um conjunto de comportamentos que a pessoa tende a ter e que nós cá não percepcionámos isso antes, aí a coisa já se torna mais complicada de resolver. Não quer dizer que não haja espaço para tentar dar uma segunda ou uma terceira oportunidade, mas aí se calhar as coisas têm que ficar mais claras e se calhar tem que haver uma conversa entre ambas as partes para perceber se o alinhamento, se todos estão confortáveis com aquele quadro de valores ou não. E se estiverem confortáveis, acho que há espaço para construir essa relação de confiança. Se não estiverem confortáveis, se calhar cada um depois tem que encontrar o quadro de valores que mais se sente integrado, melhor se sente integrado. Anabela, sugestões aqui para esta caixa de ferramentas? Não sei, estava a pensar no que está a dizer. Eu fico muito irritada quando as pessoas acham que a ética é uma questão de bom senso, porque não é. Pronto.
a ética e a integridade não são bom senso. Porquê é que não são bom senso? Porque, como disse, e bem, começa na educação em casa. Não é? Portanto, a nossa ética, o nosso ADN ético individual começa com a educação dos pais, e depois com os professores, depois os amigos, depois as atividades que a pessoa faz. Uns vão para os escuteiros, outros vão para o balé, outros vão... Pronto. Tudo isso ajuda a construir aquele conjunto de princípios, etc. O problema é que nós não tivemos todos a mesma história. Nem toda a gente tem pai e mãe, nem toda a gente cresceu num ambiente saudável em casa, pronto, não é? Portanto, nós temos situações de distúrbio, de violência, pronto. E a pessoa traz isso com ela. Por isso é que nós temos pessoas que atendem o telefone a sorrir todos os dias e temos pessoas que atendem o telefone com um martelo na mão todos os dias também, não é? Pronto, isso não é só porque a pessoa acordou mal disposta ou porque lhe dói a cabeça. Não, é porque a pessoa, todo o seu património para trás não é bom. E ela, pronto, ela é o veículo daquilo, não é? Pronto. E depois temos duas escolhas. Temos aquelas que encontram um ambiente em que se revêem e querem pertencer e vão fazer tudo e mais alguma coisa para corresponder e podem ter um episódio infeliz. Concordo totalmente com a sua avaliação. Acho que ao longo da nossa vida na empresa nós vamos criando créditos de satisfação e as coisas um dia podem correr mal. Pronto. E se for um episódio, pronto, acontece. Não há nada que corra sempre bem. Se for uma repetição, é porque a pessoa não se revê e, portanto, se calhar tem que encontrar outro património. Pronto. A questão do bom senso também é essa. Eu não posso confiar no bom senso, porque se eu vou buscar o bom senso de uma pessoa que tem este património para trás, onde tudo correu mal, onde a vida é uma sucessão de coisas que não são as melhores, então ela vai reproduzir isso nas suas ações diárias. Não é porque ela tem más intenções, é porque é o que ela sabe fazer. As referências que traz são todas essas. Portanto, ou nós lhe conseguimos passar o quadro de referência da organização, ou então a pessoa está perdida dentro desta organização e há de encontrar um sítio onde deve estar. Portanto, eu diria que para a caixa de ferramentas é os valores bem descritos, é um código de ética que seja inspiracional e não punitivo, porque não é por aí que se levam lá as pessoas. É o alinhamento, obviamente, da direção, que não é só de uma pessoa, mas de um conjunto. Exatamente, quando se escolhe ter essa preocupação, ou seja, isso ser um fator também decisório, é até na escolha dos que entram, não é? Do perfil e da pessoa se rever. E pode haver erros de casting, há muitos. A pessoa entra numa organização, acha que se vai rever ali, e depois pode não se rever e está tudo bem. Pronto, cada um tem o seu quadro e a sua forma de estar, mas acho que deve haver a linha de integridade. Não o canal de, nós também não temos que lhe chamar canal de denúncia, não é? As pessoas levam a lei também assim, os nomes certinhos, não tem que ser nada disso, nós podemos construir em cima daquilo e cumprir a lei à mesma. E é associar isto também aos sistemas de avaliação, de recompensa, para as pessoas perceberem que este quadro é mesmo aquele que nos gera no dia-a-dia. Pronto. E depois fazer iniciativas como esta que vocês fazem e muitas outras para promover o alinhamento. E quando diz linha de integridade, é mesmo um mecanismo formal. É mesmo um mecanismo formal. Porque nós também temos linhas de integridade canal. informais dentro da organização. Sim. Não é assim? Uma delas funciona, seguramente, ao nível de CEO, que tem sempre uma linha de integridade a funcionar. Eu aí sou um bocadinho, entre aspas, desregulado. Eu tendo a valorizar mais as informais do que as formais, porque acho que as pessoas se sentem-se mais confortáveis e chegamos mais facilmente, às vezes, pelas linhas informais. Mas pode não estar acessível. Sim, mas concordo e acho que essas têm têm que existir, pode têm que não existir estar sempre. acessível. Sim. E eu saber que há um canal que eu posso usar e há alguém a quem eu posso chegar que não me vai logo recriminar, mas que me vai ajudar a olhar para esta situação. Pronto, Diz, quando estávamos há bocado fácil, se tivermos líderes com esse perfil, se tivermos dentro das equipas pessoas que são esses referenciais, acabamos por ter essa... Pronto, isso é o ideal, não é? Não é ir mandar um e-mail, é eu ter Temos confiança um colega no meu... em que se calhar com quem falamos Exatamente, e que nos vai orientar ou nos vai sugerir como é que devemos resolver aquele problema. E sentámos quando entramos na reta final da nossa conversa. Pois Incrível, o tempo passa a correr. Mas eu gostava de vos dar ainda a oportunidade, sem nenhuma questão em aberto, em 2 minutos, o que é que, sob confiança, ética e integridade, que mensagem é que gostariam de deixar
para os nossos empresários, para as pessoas que estão neste momento a ver-nos neste nosso debate? Bem, a minha mensagem principal seria fugir de códigos de ética ou de conduta que sejam muito prescritivos. Acho que o que é importante é ter um bom quadro fundacional de valores, que também não devem ser 10. Às vezes vejo organizações com 10, 12 valores, isso não é viável, não é possível, as pessoas não têm capacidade para apreender. Portanto, escolham, selecionem 3, 4, 5 valores no máximo que a vossa organização deve defender. Transformem esses valores numa linguagem que as pessoas consigam compreender, operacionalmente, saber exatamente o que é que aquilo significa para mim, para a minha função, naquilo que eu estou a fazer. Inspirem os vossos líderes sobre esta matéria, alinhem-nos com este quadro interno, associem estas condutas e estes comportamentos àquilo que são os vossos sistemas internos e vai correr tudo bem. César. É difícil acrescentar muito mais, mas obviamente tendo valores, tendo os líderes alinhados, é depois obviamente procurar que a empresa vivencie essa cultura. E eu acredito que, e temos mensagem final, acredito, e também essa um bocadinho a leitura que eu faço destes 25 anos, que às vezes não vivermos obcecados com o curto prazo e com o retorno imediato. Podemos estar a perder no curto prazo, mas estamos a defender um projeto a médio e longo prazo, e acho que isso é o valor mais importante, é saber que temos um projeto que pode estar cá daqui a 25 anos, mais 25, e isso constrói-se sempre com essa, estando sempre assente e sempre tomamos uma decisão, o princípio de defender sempre mais o médio e longo prazo da empresa, às vezes, do que o curto prazo do projeto, e acho que essa visão de médio e longo prazo é importante. E eu acho que estes temas da confiança, da ética e da integridade se traduzem em valor, em retorno financeiro para a empresa, não só retorno, digamos, de reputação, mas porque acho que a reputação se traduz em retorno financeiro no médio e longo prazo, porque obviamente isso cria uma relação de confiança com clientes, cria relação de confiança com colaboradores, que conseguimos atrair a prazo os colaboradores cá com maior potencial, fidelizamos clientes, e no fundo eu acho que a ética, a confiança, a ética e a integridade têm uma tradução financeira, e às vezes fica-se com a ideia que são apenas são um pouco quase um estilo de vida, ou um estilo algo mais estético e que não se traduz em valor financeiro. Eu acredito genuinamente que se traduz em valor financeiro. Se calhar não no curto prazo, mas a médio e longo prazo. E parabéns pelos 25 anos, uma empresa jovem ainda, portanto. Não, e chegou cá com ética, portanto, é só continuar. Muito obrigado a ambos. O nosso debate prova, e penso que todos nós concordamos, que a confiança, a ética e a integridade são os alicerces sobre os quais os negócios na prática devem ser construídos. E se calhar não só os negócios, que a nossa vida deve ser construída nesses pilares. E porque ao valorizarmos as empresas não apenas podem lograr o tal sucesso financeiro, sem o qual também a vida não anda para a frente, mas que a longo prazo podem ter aquilo que muitas procuram, ainda bem nós aqui no Grupo Olo procuramos isso, que é ter um impacto positivo na sociedade e agir pelo exemplo e agir pela demonstração, contribuindo para o tal ambiente empresarial que deve ser mais justo, transparente e sustentável. Eu finalizaria apenas com uma última reflexão, muito rápida, sobre a importância de reconhecer que construir esta confiança, esta ética, esta integridade no mundo dos negócios não é tarefa fácil. Aliás, damos aqui vários exemplos de como os dilemas éticos são eles próprios, por vezes, extremamente difíceis de resolver. Mas requer, sobretudo, um compromisso contínuo. Atitude e comportamento. Atitude e comportamento. Vigilância e, sobretudo, uma forma de estar. E uma forma de estar no mundo dos negócios que seja ela própria fonte de orgulho e de admiração por parte das pessoas que trabalham com as nossas lideranças. E, no final disto tudo, temos o tal bónus, que é ter uma cultura organizacional que ela própria é indutora de melhores negócios. É ela própria uma cultura que chama mais pessoas para trabalhar dentro daquela organização porque sentem orgulhosos daquilo que fazem, mas, sobretudo, uma organização que valoriza a transparência e a responsabilidade como forma de estar na vida. A confiança, a ética e a integridade, quando forem devidamente conjugadas, estas 3 palavrinhas bem conjugadas, são sempre sinónimo de empresas saudáveis, respeitadas e, sobretudo, empresas bem-sucedidas. É para essas empresas que também nós trabalhamos. Eu queria agradecer a Anabela e César o facto de terem estado aqui connosco a contribuir para o nosso Elo Insight com a vossa experiência e a vossa integridade, e desejar-vos também os maiores sucessos para o vosso trabalho. E para quem está em casa, não percam este episódio, que agora vai ser passado muito, muito em breve, e continuaremos convosco, através do Elo Insight, a fazer mais e melhor pelo nosso mundo empresarial.
Muito obrigado a todos, uma vez mais. Obrigado. Obrigada. Quem está em casa vai no carro, não é? Não falhe, não falhe.